Doutor Oswaldo, boa tarde, tudo bem? Tudo bom, senhor? Vamos contar com nossas Vamos continuar com as nossas dicas de saúde semanal, né? Doutor, hoje eu queria que o senhor falasse um pouquinho das sequelas que muitas vezes quem teve Covid, né, ficou. Nem todo mundo, mas tem muitas pessoas que acabaram tendo algumas sequelas. E o senhor, como médico, quais são as sequelas que hoje o senhor vê assim mais encontradas? Né, encontradas. Perfeito. Nós temos visto realmente, Solange, eu acho que com essa gama de pacientes que nós tivemos, graças a Deus a maior parte que foram bem sucedidos os tratamentos, muitos deles não precisaram de internação, muitos deles não ficaram em casa fazendo quarentena, outros que precisaram também ficar no hospital com uma doença mais grave, mais séria. Alguns realmente ficam com algumas sequelas pós-Covid. Então, eu vou citar sequelas pós-Covid que podem ocorrer. Uma coisa que a gente vê muito em consultório depois do tratamento do Covid foram as pessoas que ficam com fadiga muscular, cansaço, ficam extremamente assim, com astenia, fraqueza, isso eu vi muito. Mas isso aos poucos, né? Essa astenia, essa fraqueza, essa falta de mobilidade, vamos dizer, cansaço que tem muito, até de falar, às vezes tem pessoas que ficavam muito cansadas. Outra coisa que tinha muito sono, né? São pacientes que ficaram com, vamos dizer, com sintomas assim um pouquinho mais com sono, e isso aos poucos melhora. Isso a gente tem visto no dia a dia, a gente vai, é claro que tem que lutar contra isso. Uma coisa que eu sempre orientei os pacientes que tiveram Covid, mesmo com sintomas assim, de todos esses que eu citei, volte a fazer esse exercício físico. O exercício físico é andar, é você ter atividade física, alguma coisa tem que fazer, mas precisa não ficar só em casa dormindo, e sim se ajudando a voltar a isso. Outras sequelas que nós vimos são mais complicadas, são aqueles que estavam internados. Então teve muitos que ficaram desnutridos, sarcopênicos, perderam massa muscular, com dificuldade às vezes de respiração, com chiado no peito, às vezes até com fadiga, dispneia, isso nós vimos bastante. São os pacientes que ficaram com uma sequela chamada doença pulmonar obstrutiva crônica, que a gente já tinha, vamos dizer, a gente já temos essa vivência com pacientes que têm enfisema e bronquite crônica, mas os pós-Covid a gente aprendeu agora, e isso também teve. E como que se trata isso? Depende dos sintomas que tem, Solange. Se ele tem mais para, vamos dizer, para falta de ar, você pode dar um broncodilatador, mas quem faz isso é o médico. Se for mais sequela assim por uma dificuldade em respirar, exercício respiratório, então depende, a fisioterapia respiratória ajuda, a fisioterapia motora, mas o mais importante, boa alimentação. Precisa voltar a comer muita proteína, tomar bastante líquido, isso é fundamental. Outra sequela que ficou bastante, que a turma falava, tive trombose. Não é verdade. Existe, claro, eu acho que houve uma maior intensificação porque a doença promovia isso. Então teve realmente pacientes que teve trombose venosa profunda, ou trombose segmentar, isso nós vimos também. E o tratamento específico para as doenças veno-oclusivas, então mais nada. Outras sequelas que ficaram foi do aparelho cardiovascular, são as doenças coronarianas, nós vimos também. A gente não sabe se é verdade, mas nós tivemos um aumento, um pool maior de infarto agudo do miocárdio, ou doença, ou dor torácica tipo anginosa, nós tivemos isso também. Outras sequelas foram as neurológicas. Então tivemos pacientes que aumentou, vamos dizer, a letargia, ficou esquecido, né? Alguns ficaram com parestesia, outros ficaram com mais tremor de extremidade, isso também nós vimos. Mas nós não sabemos se isso é em decorrência diretamente do efeito do viral, porque o vírus ia para o cérebro, ia no corpo todo, ou se foi sequelas de alguma, vamos dizer, de alguma doença que ele ficou em decorrência do Covid. Então, basicamente foram isso. Aí do aparelho digestivo, que é da minha área, também teve doentes que tiveram mais doenças hepáticas, o fígado, teve outros que tiveram síndrome dispépticas, teve outros que tiveram mais diarreia, mas todos eram contornáveis. Tá? E fala então, essas síndromes que a gente chama pós-Covid, são síndromes que ocorreram e que ocorrem ainda, que a gente trata de acordo com a sua evolução. Ponto. É isso que eu estou dizendo. O paciente tem que procurar o médico especializado. Exatamente. Não pode pensar assim, mas isso é sequela, não preciso fazer nada, vai passar. Se tiver com alguns sintomas graves. Também for frustro rápido, ou se for uns sintomas assim mais, vamos dizer, menor, vamos dizer, não precisa. Aos poucos isso melhora. Dor de cabeça.
Teve, mas há mais sintomas neurológicos, foi mais esquecimento, alguns sintomas relacionados até com, vamos dizer, o esquecimento, ou você ficar com mais tremor de extremidade, que a gente chama de tremor essencial, foi mais isso, parestesia, que é formigamento, mas só também isso. Tá? Sequela como cefaleia, não. Cefaleia com a dor de cabeça crônica, não. Enxaqueca sempre vai ter e não é sequela de Covid. E em criança, doutor? Eu vi muito pouco. Né? Não tenho muita experiência para falar de criança mesmo, porque nós tivemos aqui na nossa cidade muito pouco Covid. Muito pouco mesmo. Mesmo internados no hospital. Então é muito raro. Se teve criança, um pool de criança muito grande teve Covid. Entendi. Mas sem sequela, né? Sem sintomas também. Né? Eles mais transmitiram do que tiveram alguma doença. Então vamos dizer, criança foi 0. Então a dica que nós deixamos hoje, né, é que quem ficou, né, algumas sequelas tem que procurar um médico. Sim, só procura se tiver, ou vamos dizer, os sintomas foram prolongados e você começar a ter sofrimento em cima desses sintomas ou das doenças, sendo ela neurológica, cardiovascular, hepática, renal, que foi raro também, do intestino, muscular, fadiga. Em geral, os pacientes voltaram aos poucos às suas atividades. Mas a dica... Muitos com fisioterapia, outros com segmento nutricional, outros com segmento, vamos dizer, não aumentou o número de hipertensos, não aumentou o número de diabéticos por causa disso, aumentou o número de obesidade, isso é uma verdade. Aumentou, eu que o diga. Aumentou o paciente obeso, que não tinha mais convívio, aquele que também não saía para fazer exercício, então isso aumentou mesmo. E isso a gente não sabe se é isso que fez com que ele ficasse mais doente ou se foi a atividade do vírus. Tá? Mas então tem estudos ainda para fazer. Mas que teve um aumento dos obesos, teve, infelizmente. Eu que digo. E isso a gente pode até um dia falar a respeito, né? Se a gente tiver um pouquinho, falar no que a gente chama de síndrome metabólica, que está vamos dizer, no dia a dia nosso aí. Né? Na próxima nós vamos falar sobre isso. Doutor, então para terminar, boa alimentação, eu queria que o senhor deixasse exercício físico. Pós-Covid. Primeiro, alimentação boa, bem feita. Porque o indivíduo que fica doente, ele perde a alimentação, fica desnutrido. Então tem que ter uma boa alimentação. A boa alimentação não é você comer só carboidratos, comer massa, pizza, pão e churrasquinho. É você comer verduras cozidas, tomar bastante líquidos, comer proteína. Pode comer carboidrato, mas tem tudo com moderação e totalmente, vamos dizer, balanceado. Acho que a alimentação, a base de proteína é fundamental, se a gente puder fazer isso, e entremeado, é claro, com verduras e com carboidrato fundamental. A verdade, o arroz, feijão, bife, salada é o que precisa. Então, é isso aí. Tem tudo. Verdade. A nossa comida brasileira é fundamental. Tem o arroz, o feijão, tem o bife, que é a proteína, tem a saladinha, que é o que a gente usa para funcionamento adequado, com vitaminas, né? E tomar líquido. Pronto, se a gente tiver uma boa alimentação à base disso, tá mais... Você sabe que a Leila, a nutricionista que o senhor conhece, sim, ela sempre fala isso. A alimentação básica é o arroz, o feijão... Um ovinho também ajuda. Um ovo, uma carne, não é verdade? Come ovo é fundamental, ajuda muito. E o exercício físico, doutor? Isso aí não precisa nem dizer. Né? A gente sabe que tudo que tem movimento, que você possa fazer, ter movimento, dura muito mais do que aquelas pessoas. A mesma coisa no carro. Você para o seu carro, você vai ter problema. Você para um ar-condicionado, você tem um ventilador assim por dentro, uma televisão, uma geladeira. Então tem que estar sempre funcionando. Sempre em movimento. Né? Muito obrigado, doutor, pela dica. Eu falo assim que quem agradece, né, é o programa Convívio, porque o doutor Oswaldo sempre dando dicas de saúde para você.